Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou o Carlos Camargo. Como de costume, ao iniciarmos nosso programa, vamos colocar aí o cartão de visita do Dr. Vanderlei de Mello, do escritório jurídico situado à Rua Santa Catarina, 80, aqui no centro de Poços de Caldas, próximo ao terminal de linhas urbanas. Muito bem, nós vamos falar hoje de alguns assuntos, todos eles muito importantes. São projetos que estão sendo analisados na Câmara Federal, no Senado Federal, e que vão virar lei. E outros que já estão aí quase sendo uma lei, faltando a sanção da Presidência da República. No mês de setembro, como acontece em outros anos, já aconteceram em outros anos, nós vamos ter a campanha do Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio. As estatísticas mostram que o índice de cometimento do autoextermínio, conhecido como suicídio, vem aumentando ano a ano. E agora, de 1 ano e meio para cá, que foi quando começou essa pandemia do Covid-19, o índice aumentou. Então, há necessidade de que o governo, as ONGs, a sociedade como num todo, se mobilize para essa campanha. Então nós aqui, no programa Direitos e Deveres, estamos antecipando o fato que vai acontecer em setembro, já para levar ao conhecimento do público, ou renovar o conhecimento para aqueles que já sabem do Setembro Amarelo. E eu quero dizer aqui de uma ONG muito importante que existe no Brasil, que é o CVV, Centro de Valorização da Vida. É um órgão que não é governamental, sem fins lucrativos, que exerce um trabalho de ajuda, de fraternidade, de filantropia, excelente. Há muito tempo. Alguns dos senhores e senhoras que estão nos assistindo já ouviram falar no CVV, outros não. Então, explicando rapidamente, é isso aí. Começou em 1962, no Rio Grande do Sul, pessoas interessadas em ajudar aqueles outros que estão passando por problemas psicológicos, com ideia de suicídio, tristeza profunda, e que precisavam ser ajudados de uma forma não terapêutica. Para isso existe psicólogo, psicanalista, psiquiatra, mas de uma forma mais humana, naquele contato de ouvir dizer, deixar falar. E foi criado então o CVV, um atendimento feito por telefone, onde a pessoa liga e ali ela fala o que ela quer. Ela desabafa, ela expõe os seus problemas. Com o tempo, o CVV foi obtendo um grande sucesso, ajudando muitas pessoas. E o CVV foi passando para outros estados. E chegou um momento que há uma necessidade de se tornar nacional, para que todos os estados possam ser atendidos, todas as cidades, toda a população. Então, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, reconhecido pelo Ministério da Saúde,
que determinou a todas as operadoras telefônicas que colocasse um número único, 188. Então, a partir da madrugada de 1º de agosto, passa a valer para todo o território nacional como telefone de apoio para quem precisa falar com alguém no momento que pensa em cometer suicídio. Que tal divulgar essa informação? Pode ter alguém perto de você que está precisando e não quis te pedir ajuda. Então tá aí, 188, ligação gratuita do celular, do fixo, de qualquer lugar do território nacional. Você que quiser falar, desabafar, não é uma terapia, lá não é uma clínica, é somente uma pessoa que vai te ouvir, que vai interagir com você, ou quem você possa indicar. Ligue lá no 188. Muitas vezes as pessoas querem falar muitas coisas, mas se sentem incomodadas de falar para amigos, familiares. Mas e por um estranho, uma pessoa que ela nunca viu, nem está vendo, pode ficar mais à vontade. Porque quem está do outro lado não quer saber quem a pessoa é, o que ela faz, o que deixou de fazer. O interesse da Centro de Valorização da Vida, 188, é ouvir a pessoa. Neste ouvir, nesta conversa que vai desenrolar, isso vai fazer um bem enorme para a pessoa que está pensando em suicídio, a pessoa que está pensando em desabafar, precisa desabafar, precisa botar para fora alguma coisa. Faz isso. Esse processo do 188 também estava pensando em ser ampliado para computador, chat, como é chamado também, que é aquela comunicação via, ao invés de fazer pelo celular, faz pelo computador fixo. Ou seja, quem quiser pode fazer. O que mais é usado é através do telefone 188. Quem está do outro lado? Na CVV, Centro de Valorização da Vida. São pessoas voluntárias. Ninguém ganha nada com isso, no sentido monetário, financeiro. Ganha no sentido moral, de poder ajudar alguém. A pessoa que está lá não ganha nada no sentido financeiro. Ela está ali, ela é uma voluntária. Hoje, o CVV no Brasil possui 2.700 voluntários, espalhados pelo Brasil inteiro, que estão lá 24 horas por dia, de segunda a domingo, a qualquer momento, a qualquer hora, para atender a pessoa de qualquer lugar do território nacional, onde a pessoa vai poder ali falar o que ela se sentir vontade. E quem está lá, necessariamente, não é um profissional ligado à área da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, um médico. Não. Necessariamente existem voluntários lá que são dessa área. E é até muito interessante, porque facilita o trabalho. Mas são pessoas comum do povo, profissionais, pessoas que se interessaram em ser voluntários, fizeram contrato com o CVV, colocaram sua pessoa à disposição. A pessoa passa por um curso, onde ela aprende o que fazer para conversar com a pessoa que ligar no 188 CVV. E depois de 2 meses de curso, ela passa a integrar a rede, uma média de 4 horas por dia, por semana, depende da disponibilidade da pessoa que vai colaborar. Então, naquele dia, naquele horário, ela firma o compromisso de atender durante 4 horas ou até mais, depende da sua disponibilidade. Quem quer que seja de qualquer lugar do território nacional. Então, quando alguém
passa a mão, liga 188, vai atender numa central. E a central vai dizer: aguarde que nós estamos redirecionando, melhor dizendo, para um atendente. E o computador vai procurar um que esteja desocupado no território nacional para atender aquela pessoa que está procurando ajuda. E infrações, esse é o número do CVV, Ligação Gratuita na Prevenção ao Suicídio, 188 oficial, CVV, Centro de Valorização da Vida. Muito importante isso. Não é somente também para pessoas que estão com ideia fixa de suicídio, com uma tristeza profunda, com sentimento de querer suicidar, não achar saída na sua vida para as coisas e achar que a única saída seria o suicídio. Outras pessoas também que estão com todo tipo de problema psicológico. O número de suicídio é muito grande. A estatística mostra isso. E ele vem aumentando. E como eu disse, com a pandemia, as pessoas mais reclusas, mais em casa, mais fechada, começa a haver conflito. Conflito com os familiares, conflito de ordem interna, pessoas que perderam o emprego, pessoas que perderam o contato com seus amigos, com pessoas de seu relacionamento até íntimo, por causa da pandemia. Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Lojas fechando, a pessoa perdeu a sua empresa, teve que mandar todo mundo embora. Tudo isso causa tristeza profunda, depressão, pode caminhar para o suicídio. Então é muito importante. As estatísticas mostram também que vem aumentando muito o suicídio em pessoas chamadas de transgêneros ou transexuais, que também apresentam, em uma grande porcentagem, um conflito emocional, mental, muito grande. E muitos acabam não sabendo lidar com essa situação e podem chegar ao suicídio, passam a ter uma vontade do autoextermínio. Muitos fatores podem indicar a pessoa a entrar numa depressão profunda e acabar culminando com o autoextermínio. Então, as ONGs, o governo de uma forma geral, em setembro nós teremos aí o Setembro Amarelo. Mas já nós antevemos aí a possibilidade de ajuda para quem esteja passando por algum tipo de problema. Se você tem problema, precisa conversar, precisa botar para fora. Se você sabe de alguém, 188 CVV, Centro de Valorização da Vida. Nós vamos voltar a falar sobre isso no Setembro Amarelo, se Deus quiser. Já que nós estamos falando aqui em saúde, vamos falar de um projeto que está tramitando lá pelo Senado. Esse projeto, em sendo aprovado, vai virar lei. Isso é um projeto interessante, uma novidade. Já já eu te conto. A primeira vez que eu entrei aqui, eu fiquei deslumbrada com a beleza do prédio, a tecnologia, a educação dos funcionários. Aqui é tudo muito diferente de qualquer outra clínica que a gente vai. Ver como você vai ficar, como que vai ser o seu tratamento, além de te deixar muito entusiasmada, a gente fica esperançosa, fica satisfeito.
Ok, estamos de volta. Eu estava falando do projeto que vai ser votado no segundo semestre no Senado. Sendo aprovado, vai para a Câmara dos Deputados. Sendo aprovado, vai para a sanção presidencial. Sendo aprovado, vira lei. O que é isso? É um projeto que regulamenta visitas virtuais de familiares a pacientes em UTIs. Isso é uma novidade que eu acho que vai vir para ficar, porque vai ser bom para todo mundo. Vamos ver o que fala o projeto. O Senado deve analisar neste segundo semestre o projeto de lei 2136/2020, que tem o objetivo de regulamentar a prática de visitas virtuais de familiares a pacientes internados em unidades de terapia intensiva, UTI, ou CTI, como outros chamam. De acordo com a proposta, a visita virtual seria feita por meio de videochamada em celulares ou computadores, por exemplo, para permitir aos pacientes estarem em contato com seus familiares. Uma vez que em várias situações o quadro de saúde é grave e não há oportunidade de visitas presenciais devido às medidas de isolamento. É o caso aqui da pandemia, pessoa internada, entubada, e completamente inviável, proibido qualquer tipo de visita. E através desse projeto, o familiar então vai poder, num determinado dia, numa determinada hora, previamente agendada, ver através do seu celular, através do seu computador, o paciente lá na cama no hospital. Ou seja, o hospital vai providenciar a aparelhagem, a tecnologia necessária para que isso aconteça. E essa tecnologia, eu acredito que ela vai vir para ficar. O texto original do projeto foi do deputado federal Célio Studart, do Partido Verde do Ceará, subscrito pelos deputados federais Celso Sabino, do PSDB do Pará, e Luísa Canziani, do PTB do Paraná. Tratava da visita a pacientes internados pela Covid-19. Mas a deputada Soraya Santos, que é do PL do Rio de Janeiro, apresentou um substitutivo aprovado pela Câmara em junho, agora, que estende a regulamentação a todos os internados em enfermarias, apartamento e UTIs. Então, o projeto original era só para o caso da Covid-19. Quem está em UTI, entubado, Covid-19. Esse substitutivo da deputada estende, quer dizer, um deputado apresentou um projeto, veio outro deputado e botou ali um assunto dentro daquele. Então, falou, não, por que nós não vamos estender isso agora não só para UTI, não só para o negócio de Covid-19, vamos fazer para todos. Vamos fazer para quem está com Covid, para quem não está, para quem está na UTI por problema cardíaco, pulmonar, seja lá o que for, quem estiver em apartamento, quem estiver bebê na UTI neonatal. Então, é para estender para todos. O texto destaca que a visita virtual deverá ocorrer levando em conta o momento adequado definido pelo respectivo corpo de profissionais de saúde. Ou seja, tem que haver aí uma interação, uma comunicação, né? O corpo de profissional da saúde, né? E a família do paciente lá na sua casa, no seu celular, no computador, onde tiver. Tem que haver fechar aí uma concordância. Para o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, que preside a comissão temporária da Covid, colegiado formado por senadores, diz ele que o projeto tem uma grandeza muito grande de alma. Todo mundo sabe como fica a situação de um paciente que tem um pai, uma mãe, um irmão internado na UTI, entubado, e a gente não sabe a situação dele. Só pelos boletins médicos.
pelas informações ocasionais, mas a gente precisa ver, a gente precisa enxergar, olhar a situação, diz o senador Moura em entrevista à Rádio Senado. Interessante isso aí. Então, isso vai possibilitar, e até no futuro, acabar com essa visita presencial, que muitas das vezes até tumultua lá o expediente do hospital. Muita gente, essas pessoas podem estar levando mais contaminação para dentro do hospital, ou pode estar recebendo algum tipo de contaminação. Então, o hospital é um ambiente que tem que ficar, ele tem que ter a maior separação possível de contato para evitar qualquer tipo de agravamento. Então, se a pessoa tem alguém internado, é uma pessoa que é querida, amada, então tem que haver um meio de proteger mais ainda. Então, essa visita virtual, ou seja, através do computador, da câmera, a pessoa em qualquer lugar está vendo lá o familiar. Se ele tiver em condições de falar, né, que não esteja entubado, que estiver em condição, a pessoa vai conversar com o paciente. É uma visita, só que ao invés de ser uma visita perto, é uma visita de longe. De acordo com o texto, a realização das videochamadas deverá ser previamente autorizada por profissional responsável pelo acompanhamento do paciente. Então, terá que ter autorização do médico responsável pelo aquele paciente. Porque se o médico entender que num determinado momento ainda é possível que seja feita essa visita virtual, tem que ser respeitado a autoridade médica. Os profissionais de saúde, caso negue, fala, não vai poder fazer videoconferência com esse paciente fulano de tal. Ele vai incluir no prontuário isso. Ele deverá incluir justificar, né? Anotando no prontuário do paciente. Esse projeto de lei prevê que pelo menos uma videochamada por dia, com os cuidados para que não sejam exibidas imagens que possam expor o paciente ou o serviço de saúde. Então, pelo menos uma vez por dia, a critério médico, autorização do médico responsável por aquele paciente, poderá haver essa videochamada. A pessoa, num horário determinado, então às tantas horas vai fazer a ligação. Faz a ligação e vai aparecer a imagem e a voz do paciente lá. A proposta estabelece que as visitas virtuais deverão obedecer aos protocolos de segurança e saúde. Também estabelece que essas visitas poderão ocorrer mesmo com os pacientes inconscientes, desde que previamente autorizado pelo próprio paciente enquanto ele estava consciente, quando gozava de capacidade, né, de se expressar, ou por familiar. Então, só o fato do familiar, do ente querido, ver lá a pessoa que está internada, mesmo que a pessoa do lado de lá não possa responder, participar do diálogo, só o fato de ver é uma visita. Então, a visita, ela supre a visita virtual supre a visita presencial. Muito importante isso. O projeto prevê ainda que o serviço de saúde zelará pela confidencialidade dos dados e das imagens produzidas. Confidencial. Aquelas imagens não podem ser utilizadas para outro fim. Então, lá, por exemplo, no hospital que vai permitir a imagem, eles não vão depois pegar, não pode pegar aquela imagem e usar para outro, mandar para outro. É uma rua com endereço único ali. É uma correspondência da família com o paciente, paciente com a família. Então, o hospital não pode divulgar aquela imagem para outras finalidades. Que é muito importante também, que é a parte confiável
a parte de privacidade, não é mesmo? Projeto que o serviço zelará por essa, o próprio serviço de saúde lá do hospital vai zelar por isso. Agora, aquele que tem que, o familiar, o ente querido que recebe a imagem, se ele propagar aquela imagem, ou mandar para o outro familiar, lá o fulano no hospital, não sei o quê, aí é problema de quem fez isso, problema dele. Os serviços de saúde serão também responsáveis, de acordo com o texto, pela operacionalização e pelo apoio logístico para o cumprimento estabelecido no projeto de lei. Ou seja, lá no hospital, eles vão providenciar o equipamento para que o familiar, em casa, onde ele estiver, no seu celular, no seu computador, possa então fazer a chamada. Então, dentro da UTI, dentro dos apartamentos, vai ter o aparelho, um computador, que é onde a pessoa vai fazer. Então, não vai, por exemplo, a família levar por um aparelho lá e o outro aparelho em casa. Não. O do hospital é do hospital. Então, não há o hospital utiliza da forma que ele bem entender. O deputado Célio Sturdert destaca, esse é um outro deputado, Célio Sturdert, destaca que a visita virtual ao paciente internado com Covid-19 já está sendo implementada em alguns hospitais pelo Brasil. Quer dizer, independente disso virar lei, já existem hospitais no Brasil que já estão fazendo isso. E fica a dica aqui, que os hospitais façam isso independente de lei. Ao que vier a lei, é obrigatório. Mas antes que essa lei venha, já vai providenciando a aparelhagem e já vai até já começando a fazer essa visita virtual, que não é proibido e que vai ser até obrigatório. Com isso, o hospital ganha o quê? Mais tranquilidade de ter menos presença de pessoas lá naquele local. E como eu disse, aqui de fora, nós podemos levar contaminação para lá. Como também podemos nos contaminar por algum tipo de bactéria, de vírus, de lá para cá. Então, a ida em hospitais tem que ser mesmo estritamente necessária. Então, com essa visita, através do computador, do celular, visita virtual, tudo isso vai ser melhor. Vai ser melhor para o paciente, porque muitas das vezes a visita presencial está proibida. Mas a virtual não vai ser proibida. Só naqueles casos que o médico entender que não pode. Que serão casos explicados no prontuário, serão exceções, não regra. Pela regra, isso vai poder ser feito. E o que acontece? Vai haver aí um benefício para o hospital, um benefício para a família, que sem precisar se deslocar, vai ter contato lá com o paciente durante o tempo inteirinho que ele estiver internado. A mãe ou os avós vão poder ver lá na UTI neonatal o nenenzinho lá, que está lá passando por tratamento, sem precisar ir lá no hospital, porque muitas das vezes na UTI, dependendo da situação, não pode entrar. Mas então vê, interage lá, está vendo o bebê. Ou pode ver qualquer tipo de paciente. Como eu disse, isso pode acontecer não só em UTI, mas em enfermaria, em apartamento, particular ou não. Isso quer dizer o seguinte, num futuro bem próximo, essa vai ser a prática habitual. As pessoas vão acompanhar o tratamento médico do seu familiar, do seu ente querido, através do computador. A visita vai ser feita independente de onde a pessoa esteja internado. Se é UTI, se é apartamento, se é enfermaria, ou se está lá num ambulatório, e o familiar está numa outra cidade e quer ver lá o que é que está acontecendo, o que houve aí, através da câmera lá do hospital, ele vai ver.
Uma medida muito bacana, muito importante, que vai trazer um benefício enorme para toda a sociedade. Obrigado pela atenção. Semana que vem estamos de volta. Um abraço, fiquem com Deus.